A nossa palestra da noite de hoje, ela fala sobre algo que nós o tempo todo buscamos, que é a felicidade. Então nós vamos falar hoje qual é a missão da felicidade. E eu quero ler um pequeno trecho para vocês, para nós refletirmos. Para refletir, onde está a felicidade? Diz a lenda que no início dos tempos, antes que a humanidade povoasse a Terra, os deuses se encontraram para preparar a criação do ser humano à sua imagem e semelhança. No entanto, eles perceberam que se fizessem isso, eles estariam, na verdade, criando novos deuses, seres que tornariam as coisas perfeitas e causariam inveja, gerando muita raiva. Então eles pensaram o que poderiam tirar dos humanos para que pudesse diferenciá-los dos deuses. Depois de pensar com cuidado, um dos deuses propôs tirar a felicidade e escondê-la em um lugar onde nunca a encontrariam. Essa parecia ser uma boa ideia. Um deles propôs escondê-la na montanha mais alta, mas eles perceberam que, tendo força, a humanidade poderia alcançar qualquer cume e encontrá-la. Outra proposta foi esconder a felicidade no mais profundo dos oceanos. Mas, como a humanidade teria curiosidade, paciência e ciência, eles poderiam eventualmente construir algo que os levasse às profundezas do mar e a encontrassem. Outra voz divina propunha trazer a felicidade para um planeta distante, mas outros concluíram que, como os seres humanos têm inteligência, eles poderiam construir uma nave espacial que os levaria e alcançaria. O mais sábio dos deuses, que permaneceu em silêncio até então, tomou a palavra para indicar que conhecia um lugar onde não o encontrariam. Ele propôs que escondesse a felicidade dentro do próprio ser humano, para que ficassem tão ocupados olhando para fora que eles nunca a encontrariam. Estamos todos de acordo, foi o que fizeram. Essa é a razão pela qual o ser humano passa a sua vida procurando a felicidade do lado de fora, em vez de olhar para si mesmo e perceber que a felicidade nasce internamente. Vocês já ouviram a frase, e devem ter nas palestras escutado, que a felicidade não é desse mundo? Quantos mundos nós temos? Na verdade, 2 mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual. Bom, se a felicidade não é desse mundo, de que mundo ela é? Do mundo espiritual, certo? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: nós somos espíritos vivenciando uma experiência num corpo físico ou somos corpos físicos vivenciando uma experiência espiritual? Nós somos espíritos vivenciando uma experiência num corpo físico. Então, se a felicidade é do mundo espiritual e nós somos espíritos, a felicidade ela vai estar onde nós estivermos. E depende apenas de como nós olhamos isso. Porque a felicidade para cada um de nós é diferente. São objetivos diferentes. Nós podemos dizer que ela tem 2 braços. Um braço material, que são, né, as felicidades desse mundo, que nós podemos dizer que poderia ser o poder, o dinheiro, a juventude. Tudo aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar nesse plano. Mas também, com o tempo, nós vamos perceber que essa felicidade ela não é completa, ela é passageira. Porque, por exemplo, quando eu digo que eu vou ser feliz quando eu comprar o carro igual do meu vizinho, eu vou me planejar para fazer isso. Quando eu comprar o carro igual do meu vizinho, provavelmente ele já tenha trocado de carro. E por mais que eu tenha pago um preço diferente desse carro,
eu não vou ser feliz, porque eu estou olhando para o lado de fora, eu estou olhando para as outras pessoas. E às vezes, quando a gente faz isso, a gente só vê o produto final, que é a compra do carro. Mas nenhum de nós sabemos o que aquela pessoa se sacrificou de fim de semana, de trabalho em hora extra, para poder conquistar o seu bem. E a gente só é feliz e só valoriza as coisas quando a gente conquista elas. No Espiritismo, tá, nós temos a questão 922, se eu não me engano. Isso. E ela diz o seguinte para nós. A felicidade terrestre, essa é a pergunta, tá? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constrói a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Então, quando a gente fala em consciência tranquila, nós estamos falando em algo material e também algo espiritual. Ou seja, nós estamos equilibrando isto. E, por fim, a fé no futuro. E aí é quando a gente confia em Deus. Quando a gente acredita que as coisas são possíveis de acontecer desde que a gente trabalhe. Mas tem um outro item aqui que ele diz o seguinte. Você sabe a diferença entre supérfluo e necessário? Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapatos novos, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Então, quando a gente fala de felicidade, nós temos que refletir, cada um de nós, o que eu necessito para ser feliz na minha vida. Porque todos nós, para sobrevivermos nesse planeta, nós precisamos de duas coisas. Ter objetivos e ter sonhos. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos ter objetivos na nossa vida. E ter a noção do que realmente é necessário. Tem um palestrante que ele diz o seguinte, que ele resumindo a felicidade, né, uma equação matemática, ele diz o seguinte: felicidade é igual a expectativa menos realidade. Normalmente, nós somos infelizes quando nós criamos expectativas demais sobre as coisas, sobre o trabalho, sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos. E por isso que muitas vezes nós somos infelizes, porque nós cobramos demais de nós mesmos. A principal condição, e é o que diz o capítulo 7, que fala sobre os pobres de espíritos e que faz referência à humildade, e que o principal da humildade é nós nos reconhecermos. Porque nós nos reconhecendo, nós podemos nos aceitar. E nos aceitar é dizer o seguinte: eu tenho virtudes e tenho limitações. E a gente está aqui nesse planeta, nesse momento, buscando aprender, buscando, na missão de cada um, se tornar um espírito melhor. E enquanto a gente faz isto, a gente vai procurando tornar esse mundo melhor. Muitas coisas não vão ser para nós, vão ser para os filhos, vão ser para os netos, mas o trabalho ele tem que ser iniciado nesse momento.
Se a gente às vezes botar a mão na consciência, nós vamos perceber que para sermos felizes, talvez, muitos de nós não precisem muito. Às vezes a gente só precisa do necessário. E às vezes muitas pessoas perguntam o seguinte: por que fazer prece se Deus sabe do que eu preciso? E na verdade a gente faz prece, a gente faz oração para educar os nossos sentimentos, para que a gente aprenda realmente a pedir o que é realmente necessário para que a gente siga em frente. Toda a nossa vida nesse planeta é destinado para que a gente busque, né, a felicidade. E a gente só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E aí nós temos que perguntar o seguinte: quando eu tomo uma decisão buscando essa felicidade, ela está baseada apenas no que é bom para mim? Ou quando eu tomo uma decisão, ela está baseada naquilo que pode ser bom para mim, mas principalmente para as pessoas que estão na minha volta? Porque todos nós, quando chegamos num determinado momento da nossa vida, que a gente passa a tomar decisões, essas decisões elas comprometem muitas pessoas. Elas comprometem filhos, pais, amigos, colegas de trabalho. Então quando as pessoas dizem assim: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Todas as suas decisões, boas ou ruins, elas vão favorecer um grupo ou prejudicar um grupo. Muitas vezes a gente está passando uma dificuldade nesse momento que a gente, nesse exato momento, por estar com dor, a gente não compreende. Por que eu estou passando isso nesse determinado momento? Eu preciso usar um outro questionamento. O que Deus quer que eu aprenda com o que eu estou passando nesse momento? Porque uma certeza a gente tem que ter. Toda dor, todo sofrimento vai passar. Isso eu não quero dizer para vocês, né, que o sofrimento ensina. Não. O sofrimento não ensina nada. Quem apenas sofre, não aprende. Mas quando a gente consegue perceber o porquê que eu estou passando isso e qual é o ensinamento que às vezes Deus quer me dar com isso que eu estou passando. Por exemplo, alguém que sofre um infarto e vai para o hospital e chega a tempo de ser atendido, de fazer fisioterapia, de se recuperar e voltar a ter a sua vida praticamente normal, qual é a mensagem que isso traz? Que talvez antes dele ter o infarto, ele tinha uma vida desregrada na questão de alimentação, na questão, talvez, do cigarro, na questão de exercício físico, de sono. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, faz com que quando a gente desvia do caminho da felicidade, e aí Deus tenta nos trazer novamente, é para nos alertar o seguinte: o que está errado? Por que isso chegou? Porque nada acontece por acaso. Alguém chega e diz assim: tu vê, aconteceu, eu descobri ontem que eu estou diabético. Não. A doença não acontece de um dia para a noite. Ela é reflexo desde quando nós somos criança. Claro que a gente tem propensões de ter a diabetes, claro que sim, mas alimentação, a questão de tudo isso é um somatório que leva a ter a doença. Então nós temos que perguntar para nós mesmos: o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a vida das pessoas a quem eu amo?